Bom, gente, um bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar por patrocinar aqui uma alteração na configuração da atividade, mas é que depois de já confirmada a minha participação aqui com vocês, entrou uma agenda da Presidência da República que eu não tenho como. Hoje nós lançamos uma plataforma de diálogo com a sociedade brasileira chamada Dialoga Brasil, que pretende captar um conjunto de propostas, de sugestões da sociedade brasileira para as grandes políticas, entre elas a de saúde, e uma forma de participação da sociedade na construção do plano plurianual, que nós, especificamente, vamos usar também na saúde para a Conferência Nacional. Então, uma ampliação, além das conferências municipais, estaduais, da Conferência Nacional, a possibilidade do cidadão, pela internet, fazer uma série de contribuições. E me escalaram, literalmente escalaram, para hoje, agora às 10h30, com um limite de tolerância máxima, entrar no ar às 11h, fazer o tal do face-to-face, Então não tem como, tem que ser eu e tem que estar lá às 11 horas, lá na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então eu peço desculpas, porque a minha programação era passar a manhã inteira aqui com vocês, fazendo esse debate que me interessa muito. Mas a Lumena Furtado, a nossa secretária da SAS, vai, assim que eu terminar de falar, me substituir, participa e conduzir pelo Ministério da Saúde, enquanto eu corro lá para responder na internet os internautas que vão querer conversar com o ministro e dar suas sugestões. Eu queria saudar o Gabardo, João Gabardo dos Reis. Eu sou do Mara Turquioro dos Reis, nós não somos, não é nepotismo, presidente do CONAS, em nome dele saudar todos os secretários estaduais, as equipes das secretarias, saudar o Gerardo Afaro, da OPAS, o Fernando Monte, eu tenho certeza que não está aqui, porque o Andrezinho acabou de me informar que está tendo a eleição agora, da nova diretoria do CONASES, então deve estar voto a voto lá. Não dá para os representantes da diretoria se ausentarem numa circunstância dessa. O Jodeci Menezes, do Conselho Nacional de Saúde, acho muito importante que o Conselho acompanhe esse debate, tanto nas iniciativas que os secretários municipais, os secretários estaduais, que nós, do Ministério, teremos obrigatoriamente que fazer, Jurandir Frutuoso, no seu nome saudar todos os apoiadores, a equipe técnica do CONAS, já falei aquilo da Lumena. Bom, deixa eu só primeiro agradecer as palavras muito gentis do Gabardo. Eu entendo que o Pacto Interfederativo é da essência do SUS. Então, o espaço de diálogo entre os gestores, ele é essencial para dar certo. A participação do ministro, ou do secretário de Estado, ou do secretário municipal, no Conselho de Saúde e nos espaços intergestores, seja a CIR, seja a CIB, seja a CIT, ela é decisiva, porque é o espaço, não apenas da construção e da pactuação, mas é o espaço onde a gente assume responsabilidades. Ontem e anteontem, eu passei o dia peregrinando os gabinetes dos ministros do Supremo. Eles fizeram uma votação virtual, uma nova modalidade que está sendo adotada pelo Supremo, uma votação virtual, e consolidaram a compreensão, o entendimento de que, na área da saúde, todas as responsabilidades são solidárias entre os gestores. Aparentemente é óbvio, mas isso é um verdadeiro desastre para o Pacto Interfederativo. Vai ao arrepio da 8.080, da 141, de toda a construção tal. Por quê? Porque ele desconhece todas as atribuições de responsabilidades que nós pactuamos. Vou dar um exemplo concreto. Independente do Ministério da Saúde repassar recursos para assistência farmacêutica básica, o Estado fazer o seu aporte. Se o município deixar de cumprir uma obrigação, a decisão judicial cai sobre as 3 esferas de governo. E aí o município, o Estado e a União deverão, a partir de agora, responder solidariamente. Ou seja, os 3 vão sair comprando o medicamento, independente da gente já ter dado. Se nós temos um medicamento de alta complexidade, de alto custo, que é cofinanciamento, e eu repassei o recurso para o Estado, e o Estado, por algum motivo, não deu, eu vou ter que entrar de novo. Se eu deixei de fornecer vacina, ou deixei de fazer... Enfim, é uma desorganização total. Então, a Advocacia Geral da União entrou com um embargo declaratório, pedindo para que a discussão fosse
levada para o plenário. Não era nem para discutir o mérito, mas para que não aceitasse, até porque alguns dos ministros do Supremo não votaram, né, se recusaram a votar pelo virtual, ainda não acomodaram, né, o processo de votação virtual. E aí, assim, pelo menos conseguimos fazer uma grande confusão lá, né, porque eles passaram a tarde inteira discutindo, primeiro o mérito do voto virtual, depois o voto da matéria, não chegaram a acordo nenhum, foi pedido vistos, o ministro... Não, o do Paraná, o novo. O Fachin, desculpa. O ministro Fachin pediu vistas, então o processo está agora... mas nós vamos precisar entrar nessa discussão. Eu acho que ela é perversa para o avanço, que em vez de clarear as nossas atribuições e responsabilidades, ela faz uma confusão. Vocês imaginem um município de 4, 5 mil habitantes tendo que pagar um transplante multivisceral nos Estados Unidos. Vai o orçamento dele inteiro. E vai ter que pagar. Né? Você sabe como é que funciona. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que esse espaço é um espaço fundamental. Então, quando o Jurandir insistiu muito que a gente estivesse aqui presente, eu falei, não, vamos, porque é importantíssimo fazer essa conversa. A outra coisa, você já destacou também, Gabardo, nós não poderíamos conversar sobre atenção ambulatorial especializada se nós não tivéssemos produzido avanços significativos na atenção básica. Isso é um pressuposto, né, porque o grau de desorganização, o grau de assalto aos serviços especializados que a população desassistida pela atenção básica faria. E nós continuaríamos dizendo, o povo procura o serviço errado, como acontece nos serviços de urgência, quando a gente não garante, né, perto de casa, atenção básica, resolutiva, qualificada, etc. Nós estamos vivendo um outro momento. Na solenidade do Mais Médicos, dos 2 anos, a gente tem um balanço que é um balanço muito vigoroso. São 18.240 novas equipes completas com médicos pelo programa Mais Médicos. Se somam mais 18 mil equipes que já estão compostas por profissionais que não pertencem ao Mais Médicos. Uma cobertura que ultrapassa 130 milhões de brasileiros. Só do Mais Médicos, 63 milhões. Isso é uma mudança substantiva. Claro que a ampliação da oferta por si só não garante qualidade, a resolutividade, o compromisso das equipes. Mas os primeiros resultados são muito vigorosos. Nas cidades que têm cobertura de atenção básica superior a 36%, nós identificamos uma redução de internação no primeiro ano do programa da ordem de 8,4%. Nas cidades que têm cobertura menor, a média nacional, está na faixa de 4%. 4% significa internar 91 mil pessoas, com o número de médicos que nós tínhamos em dezembro de 2014, que agora já é substantivamente maior. Então, nós vamos viver uma coisa que todos nós que somos da área da saúde pública, que militamos no SUS há muito tempo, o impacto da atenção básica ofertada para quem mais precisa. A diminuição das internações por causas sensíveis, a atenção básica, a capacidade de, vou dar aqui exemplos básicos, de proteger o rim das pessoas hipertensas, diabéticas, para que a gente entre em insuficiência renal crônica um pouquinho mais tarde, ou que não entre, né, que tenha menos hemodiálise, menos transplante renal, né, que tenha menos AVC, que tenha menos infarto agudo do miocárdio, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que o pré-natal bem feito, o acompanhamento bem feito, que a atenção básica é profundamente resolutiva, né? E isso está acontecendo no Brasil. E está acontecendo nas áreas onde a gente jamais imaginou que pudesse acontecer. Nas pequenas cidades, né? Zona rural, nas aldeias indígenas, nos quilombolas, nos assentamentos, mas está acontecendo nas grandes cidades. Não, eu posso hoje chegar e discutir. Eu e Jorge Sola, que foi secretário da Bahia, nós escrevemos um capítulo de um livro, acho que, se não me engano, em 2007, sobre atenção ambulatorial especializada. Eu, dia desse, estava revisitando o que eu tinha escrito em 2007. E uma das coisas que eu apontava lá, e hoje continuo cada vez mais com clareza, talvez eu não tivesse tanta clareza em 2007 quando eu escrevi, que eu tenho hoje, é o quanto que nós somos, assim, frágeis, débeis em formulação de políticas para atenção ambulatorial especializada. É uma lacuna. É uma lacuna na produção teórica, na produção acadêmica,
é uma lacuna na formulação das nossas propostas no âmbito das nossas secretarias. Eu estava dando agora uma entrevistinha rápida para o Canal Saúde, eu fiz uma síntese dizendo o seguinte: na área da atenção ambulatorial especializada, nós não superamos o modelo que nós herdamos do INAMPS, que é o acesso ao especialista fragmentado, pagamento por procedimento, a valorização do acesso pelo valor remunerado pelo procedimento e centrado apenas no médico. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Pesquisa que a gente fez, olhando as centrais de regulação dos municípios e dos estados que têm informações mais consistentes. Algumas centrais de regulação, por incrível que pareça, sequer têm identificação da fila de espera, o que mostra por si só já uma fragilidade profunda. Mas olhamos para identificar quais eram os principais problemas na perspectiva dos reguladores. Então, os problemas no campo da ortopedia e da oftalmologia lideram nacionalmente a demanda. Fizemos uma pergunta com os médicos, uma pesquisa rápida, usando as ferramentas de EAD, com os médicos que atuam na atenção básica, tá? PMAC, PMAQ e mais médicos, para ver qual que era a principal demanda reprimida. Essas duas especialidades, né, lideraram, fazem uma curva ABC, elas vão embora. Através de uma pesquisa de opinião pública, pedimos para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República introduzir lá a pergunta para a população. E nós identificamos que a população também tem a mesma percepção. Quando a gente olha qual é o principal problema de saúde da população brasileira, nessa última pesquisa do IBGE, a pesquisa de saúde que o Ministério da Saúde encomendou, dor nas costas aparece disparadamente como o principal problema de saúde do brasileiro. Genericamente assim, tá? Colocaríamos todas as dores nas costas incluídas nesta identificação. Se a gente começa o programa, ou reorganiza a nossa atenção especialidade, sem considerar o que será feito na atenção básica, nós vamos explodir a agenda de todos os ortopedistas, de todos os reumatologistas, de todos os istas, né, que a gente puder colocar à disposição, e nós não vamos dar conta, né, de um conjunto. Então, assim, pensar qual que é o modelo de cuidado. Qual é o novo modelo de cuidado que a gente quer é essencial, senão nós faremos mais do mesmo. Nós ampliaremos a oferta, ela será assaltada por uma demanda imensa da população brasileira, tá certo? Sem definir claramente o que deve ser resolvido, o que nós precisamos resolver na atenção básica, como manejar os nossos pacientes com problemas crônico-degenerativos, como lidar com os problemas que são passíveis de serem resolvidos com recursos tecnológicos de uma outra ordem de grandeza. Será impossível, sem organizar o processo de regulação, sem pensar a dimensão de escala. Então, eu queria colocar para vocês um pouco o fruto da discussão que nós estamos fazendo. Nós, em breve, vamos abrir um processo de discussão mais organizado, com os secretários municipais, com os secretários estaduais, numa fase de reconhecimento de experiências nacionais e internacionais, de uma discussão de estruturação da proposta interna, mas eu queria colocar para vocês, de forma um pouquinho organizada, alguns princípios para trabalhar a discussão da atenção especializada. A primeira delas foi romper com essa ideia, que para mim era muito forte, e hoje nós superamos, de que a atenção especializada tem, de fato, uma divisão entre ambulatorial e hospitalar. Depois vocês vão entender por que eu estou colocando isso. Certo? Nós, quando iniciamos a nossa discussão internamente no Ministério, a gente partiu exatamente disso, atenção ambulatorial especializada. Mas quando a gente começa a plotar o que temos, onde os serviços são ofertados, etc., é um artifício retórico dizer que a atenção especializada é feita só no ambulatório. Ela é feita no ambulatório, ela é feita parte na atenção básica, ela é feita no ambiente hospitalar, ela é feita em vários espaços de cuidado. Então, essa é uma primeira... Pode parecer que é só semântica, mas não é uma questão meramente semântica. Ela nos introduz, nos provoca a discutir a atenção ambulatorial numa outra dimensão. Desculpa, atenção especializada numa outra dimensão, fora do espaço da chamada policlínica ou do centro de especialidades, ou etc. Porque se nós quisermos dar conta da integralidade, não existe um espaço que é capaz de garantir a integralidade do cuidado ao usuário do SUS que precisa de serviços especializados. Então, quais são esses princípios que nós temos trabalhado? Primeiro, mudar a forma de implementar e organizar o cuidado
por meio de um conjunto de práticas articuladas que garantam o atendimento integral das necessidades dos usuários, evitando fragmentação do cuidado e garantindo efetividade. Ou seja, não adianta colocar a tal da ficha de referência e contra-referência em cada pedacinho do cuidado especializado que a gente faz ao usuário, na mão dele ou na mão da regulação, para que ou o usuário ou a regulação construa o itinerário terapêutico que ele precisa. Nós temos que pensar a oferta do cuidado de fato de maneira integral. Vou resumir, mas não é só isso. A consulta do especialista, os exames complementares necessários, o suporte terapêutico, cirúrgico, clínico, medicamentoso, a reabilitação, o cuidado psicossocial, enfim, o conjunto de práticas, o conjunto de ofertas tem que ser pensado de maneiras integral, executadas o máximo possível no mesmo espaço. Mas se não forem no mesmo espaço, e não poderão ser na maior parte das circunstâncias, né, o arranjo tem que estar garantido de maneira previamente para garantir a integralidade, para não fragmentar o cuidado e para garantir efetividade. Porque o que a gente mais vê, vocês têm esses dados também, né, é a quantidade de exames que são feitos e não são buscados, a quantidade de faltas de pacientes a consultas ou a procedimentos marcados. Quer dizer, numa área onde falta tanto, tem uma brutal irracionalidade, desperdício, né? Não tem racionalidade. Então, essa é uma questão para nós muito importante. Um segundo princípio é a necessidade de promover um modelo de organização da atenção que reconheça as necessidades dos usuários e que não parta da lógica dos especialistas, que é uma tendência nossa, partir do equipamento ou do especialista e não da necessidade do usuário, demandando tanto ações de cuidado permanente e acompanhamento longitudinal, quanto ações de cuidados mais imediatas e transitórias, condições crônicas e condições agudas. Vou usar o exemplo da ortopedia, traumaortopedia, vai ser muito fácil. Uma parte significativa do que hoje está na nossa fila, e aí, gente, eu falo com muita tranquilidade, porque quem ficou 9 anos numa Secretaria Municipal de Saúde tem o lado, né, da ponta, né? Isso está muito vivo na gente. Quando a gente olha o que está na nossa, por exemplo, na fila da ortopedia, você tem desde os nossos usuários, que tem os chamados eventos agudos, o trauma, a necessidade de procedimento cirúrgico, em que ele vai precisar da consulta, dos exames, do procedimento cirúrgico, da reabilitação e volta à sua vida, como os pacientes com cuidados crônicos, com a exigência de um cuidado que vai se dar para a vida inteira. Ora, olha o perfil de morbimortalidade que nós temos hoje, né? A mudança demográfica, epidemiológica, nutricional, ela nos coloca problemas. Então, outra coisa que nós estamos claramente assim, convencidos é que a organização de uma política de atenção especializada, ela requer reconhecer a diferença para poder produzir arranjos que possam pensar aquilo que a gente chama de um módulo de cuidado resolutivo, certo? Em que um conjunto de ofertas, eu não vou usar a expressão pacote, muito embora a gente fique o tempo inteiro tentado a usar pacote, mas um módulo organizado de ofertas em que vai ter começo, meio e fim. E esse paciente deixa de ser objeto, de ter vínculo com o cuidado àquele serviço que faz a oferta de serviços especializados. Mas nós temos inúmeras condições crônicas que vão exigir que nós, por toda a vida daquele usuário, continuemos a ofertar cuidados integrais e especializados àqueles usuários. Dá um exemplo concreto. Um paciente que tem uma diabetes extremamente grave, de finíssimo manejo, que na atenção básica não se consegue. Um paciente que tem doença renal crônica, que vai precisar da hemodiálise, ir para o transplante, etc., vai precisar a vida inteira. São várias as condições em que nós não teremos a possibilidade de garante o acesso resolutivo, em 2, 3 semanas, em 1 mês no máximo, resolve o problema do paciente e ele volta para o cuidado na atenção primária. Isso exige estratégias diferentes. Não podem ser as mesmas, não dão certo. O terceiro princípio é de garantir o acesso aos serviços especializados, otimizando e potencializando a rede existente, bem como contratando novos serviços com organização regional, considerando facilidade de acesso, escala, racionalidade, otimização de custos e, acima de tudo, equidade. Então, é o seguinte, não é possível pensar que uma política de atenção especializada vai ser construída a partir de novos investimentos
que faça a construção de novos prédios, novos equipamentos, etc., desconhecendo que nós temos uma rede que tem capacidade, que pode se arranjar, seja com serviços públicos, seja com serviços filantrópicos, seja com serviços privados já contratados, seja com a própria oferta que o serviço privado, que hoje não participa do SUS, pode vir a oferecer para o nosso sistema. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu fui abordado já em 2, 3 oportunidades pela Unimed do Brasil, identificando em quais cidades do Brasil eles têm ociosidade, ou seja, capacidade de oferta adicional, e têm interesse no campo da atenção, aí no caso específico, ambulatorial especializada, de vir participar de um esforço de oferta de serviço. Ora, a própria Constituição já garante, já desenha um pouco como é que é a nossa lógica. Esgotada a capacidade pública, pode-se contratar o setor privado com prioridade para o setor filantrópico. Então, não temos que inventar. Agora, nós temos que identificar quais são as regiões de saúde onde nós temos vazios assistenciais e aí, assim, fazer um investimento, seja em estrutura física, seja em equipamento, seja em novas ofertas, para poder garantir em todo o território nacional o acesso equilibrado. Usar as emendas parlamentares impositivas, que são fortemente indutoras do perfil de oferta de atendimento à população brasileira, ainda mais agora que elas são impositivas, certo? No sentido de a gente poder qualificar esta oferta. Mas eu vejo algumas iniciativas que têm sido desenhadas por algumas secretarias estaduais de saúde ou por alguns municípios que fazem a opção pelo investimento na construção de uma rede de policlínicas, de AMES, etc. e tal. Cada gestor vai ter a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de analisar e identificar. Mas nós não pretendemos financiar recursos de investimento no sentido de fazer toda uma substituição de uma rede já existente. E a outra coisa, não dá para pensar na atomização, pelo contrário, tem que pensar na otimização, na atomização da oferta, quando a gente pensa em atenção especializada. Claro que ela é muito diferente. Vou dar um exemplo da oftalmologia, que é muito claro. Não faz sentido concentrar numa única cidade de uma região toda a oferta de oftalmologia. Refração, por exemplo, coisa mais, tem que ser pensada de uma maneira mais simplificada. Mas, quando a gente fala em atenção especializada, escala é decisivo para poder garantir. Então, mais do que nunca, é uma pena que não tem ninguém aqui do Conasens, mas depois eu vou contar para eles isso, se as secretarias estaduais não se fortalecerem na capacidade de coordenação técnica, de construir, coordenar o desenho de regionalização de fato, nas 438, eu nunca guardo esse número, regiões de saúde, nós não teremos uma política de atenção especializada. Nós teremos novamente um conjunto centenário aí de ofertas insustentáveis e ineficientes. Então, essa é uma questão para a gente muito importante. Algumas diretrizes que eu queria deixar como contribuição para o debate. Precisamos desenhar esse cuidado integral tendo a atenção básica como ordenador e contemplando a singularidade regional, olhando para as perspectivas das redes de atenção à saúde. O Brasil é muito diferente. Se a gente pegar um modelo de São Paulo e implantar no resto do Brasil, não vai dar certo. Se pegar o modelo do Ceará e implantar no resto do Brasil, não vai dar certo. Se pegar nós vamos ter que ter princípios, diretrizes, etc., mas olhar para as características de cada região, para as singularidades, amoldar a política a características que têm a ver com capacidade de oferta de especialistas, concentração tecnológica, distâncias, acesso. É um monte de coisa que nós vamos ter que considerar, porque todas as vezes que a gente produz uma política igualzinha para o Brasil, que vai além dos princípios e diretrizes, e carimba, fecha a realidade, a gente faz com que essa realidade vaze entre os nossos dedos. Ela escorrega, porque ela não se prende ao desenho que o papel cabe. Nós estamos construindo modelagens que permitam, portanto, diferentes arranjos, considerando diversidade regional. Determinar, desde o começo, que cuidado, atenção especializada, se faz de forma interdisciplinar e integrada, e não é objeto apenas do médico especialista. Isso vai ser decisivo. Como que nós vamos cuidar?
Quais são, nos protocolos, nos padrões de uso que nós vamos utilizar, nas normativas, que tipo de cuidado é feito na atenção básica? Pelas equipes de apoio à saúde da família, as equipes matriciais, né? Como se envolve? Vamos voltar ao exemplo da dor nas costas, né? Vale mais a pena explodir os nossos consultórios de ortopedia, de neuro, de reumatologia, de pacientes com dor nas costas, ou, por exemplo, valorizar o trabalho dos fisioterapeutas no campo da atenção básica. Valorizar outras práticas, a ginástica postural, Tai Chi Chuan, o Lian Kun, outras práticas que a gente sabe que tem efetividade, né? Acupuntura, tal, um monte de coisa que a gente pode lançar mão, né? E que podem responder a parte significativa dos problemas que a população apresenta. Como é que a gente entra, por exemplo, onde está dos cuidados da atenção psicossocial? Inovar no financiamento. Nós não podemos continuar financiando por procedimento. Claro que os procedimentos nos ajudam a construir a lógica, mas se nós queremos módulos de cuidados integrais, resolutivos ou continuados, nós temos que pensar uma modalidade de pagamento diferente do que nós temos hoje. É a nossa chance de superar definitivamente a lógica de pagamento por tabela de procedimento do SUS. Já fizemos uma parte com os incentivos, desde que foi criado o PAB fixo, certo? Até os incentivos de contratualização, mas nós temos possibilidade, existem modalidades de pagamento praticados mundo afora, que são muito melhores do que a nossa tabela de pagamento por procedimento, certo? E nós temos capacidade e hoje a condição de implantá-la. Então, para mim é muito importante fazer a contratualização valer para valer. O que eu estou dizendo isso? Gente, eu estudei isso na minha tese de doutorado, inclusive, né? Hoje, parte significativa da contratualização, né, virou uma maneira de passar o recurso que não seja pagamento por procedimento. Gestores estaduais e municipais não têm nenhum compromisso em fazer valer o que está. Claro que eu estou generalizando, desculpa, porque eu sei que tem gente que faz, mas na maior parte das vezes tem nenhuma noção do que está no contrato. É a única maneira de fazer transferência de recurso global. Não faz gestão de nada disso. Nós vamos ter que monitorar e colocar o dedo na ferida. Se nós queremos mudar a modalidade de pagamento, fazer valer o processo de contratualização, porque contratualização é muito mais do que transferência de recurso. É uma definição, meu Deus do céu, uma definição de como nós vamos definir as responsabilidades de cada ente que está participando do jogo, do serviço, dos profissionais, dos municípios e do Estado que vão estar ali e dos próprios usuários. Ter um sistema de informação e de registro que permita, portanto, o monitoramento a partir de uma linha de base, de acordo com cada problema, para cada especialidade. Porque outra coisa que nós identificamos é o seguinte, não há arranjo igual para todas as especialidades. Nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos trabalhando com ortopedia, com oftalmologia no começo, como eu já antecipei, né? É impressionante como cada uma delas vai desenhando e vai exigindo da gente a definição de regras de negócio. Esse nome é ruim, mas, né, ele é válido. Regras de negócio são absolutamente distintas de uma para outra. E quando a gente entrar nas especialidades mais clínicas, de cuidados mais continuados, vai exigir outras modelagens. Aí informação e registro, qualidade da informação vai ser fundamental. Foco na regulação, uma ferramenta fundamental para organizar o acesso, não apenas com o mecanismo de agendamento como hoje funciona, mas para a execução da gestão, de fato, da fila, para a priorização dos protocolos. Regulação tem que ter duas dimensões para valer numa política de atenção especializada qualificada. Regulação de acesso, mas regulação das práticas, do cuidado, da qualidade do cuidado. Outra diretriz importante é utilizar o transporte eletivo como um dispositivo fundamental para garantir o acesso em tempo oportuno, de forma humanizada, para os serviços de atenção especializadas e para garantir, de fato, o processo de regionalização. Então, eu não posso dizer para um município que está a 60 quilômetros de distância do lugar onde vai ser ofertado, dizer assim, você tem tantas vagas, se vira. Ora, se a gente quer trazer a região de saúde para um arranjo cujas ofertas vão estar divididas ou concentradas num polo, definir como será o transporte eletivo, regulado, humanizado, com conforto, com respeito, etc., é possível, né? A gente fala isso, mas hoje a gente tem 75% do território nacional coberto com o SAMU.
é uma outra lógica, mas nós já conseguimos produzir arranjos, certo? Hoje, só 2 estados não participam do SAMU. 24 estados e o Distrito Federal, né, participam, porque o Distrito Federal tem uma característica diferente, porque, né, uma outra modelagem, tem o arranjo do SAMU pactuado com os municípios. Então, já é uma primeira característica. Outro princípio, qualificar o cuidado utilizando de forma maciça as tecnologias de informação telesaúde, para fazer teleconsultoria, segunda opinião formativa, teleeducação, telediagnóstico. Gente, quantas lesões dermatológicas podem, com uma câmara de razoável resolução, serem apresentadas ao especialista, tá certo? E ajudar a definir se passa ou não passa na frente, se resolve o caso ou não, né? Quantos casos podem ter o suporte dos especialistas, desde que eles tenham um tempo na sua agenda, que tenham, por exemplo, centrais que possam se especializar no suporte à atenção básica, que possam orientar o processo de formação desses profissionais, a partir sempre de protocolos. Esse é um pressuposto, tá? A organização juntando as melhores evidências, as práticas, porque esse é o campo, entre aspas, da inovação e da criatividade desmedida. Então, para nós, para a segurança dos usuários, para a segurança dos gestores e dos profissionais, nós entendemos que vale a pena, tá certo? Não amarrar a vida, cercar a vida, mas organizar o máximo possível a partir de diretrizes e protocolos bem resolvidos. Uma outra diretriz, ampliar a integração entre atenção básica e especializada, já falei, mas por meio desse matriciamento, qualificando a capacidade de resolução dos problemas na atenção básica por meio do matriciamento. Ampliar os processos de educação permanente como recurso estratégico para as ações e intervenções que possam responder às necessidades da população. E se a gente tiver um bom registro de informações, uma boa capacidade de monitoramento, nós temos capacidade de orientar os esforços de educação permanente para respostas nesse sentido. Um outro princípio que nós temos trabalhado, uma outra diretriz, desculpa, é a participação por adesão e a partir da pactuação regional. Política que todo mundo é obrigado a cumprir, né, precisa ser bem discutida. Me parece que a estratégia de ganhar adesão e ser por região, para poder, de fato, construir um processo solidário de garantia de oferta de cuidados integrais, é extremamente importante. Agora, precisa também ter um processo de gestão compartilhada. Sem ferir comando único, mas a gestão precisa ser compartilhada. Dificilmente a gente fecha um pacto regional se não tiver um bom arranjo construído solidariamente entre os gestores estaduais e municipais. E quando, em muitas circunstâncias que envolvem relações entre as fronteiras, entre as divisas, inclusive entre gestores estaduais também, né? Porque não são poucas as situações em que as nossas regiões de oferta se complementam entre vários estados, 2 estados, 3 estados. Nós temos exemplos de roldão no país. Para terminar, eu queria só colocar algumas questões adicionais. O processo regulatório tem que garantir a integralidade do cuidado e efetivar que essas ações sejam transversais, integradas entre a rede de serviço básica, especializada, urgência e emergência, atenção hospitalar. Então, vai ser decisivo o fortalecimento. Não dá para ter política de atenção especializada se as nossas centrais de regulação não conseguirem sair da situação atual de serem um mero espaço de marcação de consulta ou de parte das consultas. Ou elas fazem regulação de fato, ou a gente vai brincar de fazer atenção especializada. A ordenação é feita pela rede básica, tá certo? E, nesse ponto, o processo de regulação também tem que alcançar o cuidado que é feito na atenção básica. A gestão, como eu disse, tem que ser compartilhada, porque nós temos municípios que têm a regulação da sua oferta na região, nós temos o Estado com regulação da oferta e nós temos serviços que terão um novo arranjo de regulação. Então, essa construção terá que ser feita com muita possibilidade. A gente foi tentando identificar, né, Lumena? A gente desenha, olha, para mais de 5 tipologias de regulações, de modos de regulação, hoje já praticados, cada um com as suas vantagens e desvantagens, e nós vamos ter que avançar, no sentido de desenhar, se é possível chegar a um desenho
que represente uma situação ideal, ou se nós também teremos que trabalhar com alguns arranjos distintos que deem capacidade de conseguir colocar em prática tudo o que a gente quer. Mas, de qualquer maneira, este é um tema decisivo. Não basta dizer que vai ter que ter uma central de regulação que regule o acesso e a qualidade, a execução dos protocolos, etc. A construção política desse arranjo de compartilhamento de responsabilidades é fundamental. Outra questão que para nós parece ser muito importante, já como algumas diretrizes operacionais para terminar a minha fala, é a seguinte: contratualização tem que ser feita com todos os pontos de atenção, com estabelecimento de metas quantitativas, qualitativas e critérios de inserção no fluxo regulado, mas comprometendo o conjunto de cuidado. Não dá para a gente, por exemplo, contratualiza a Santa Casa o Hospital Universitário e ele diz para a gente: mas eu não controlo o serviço de ressonância magnética, que eu não tenho aqui, que é feito no outro, e que não está dentro do pacote, não está dentro do módulo. Todos os pontos de contratualização, mesmo que eles não sejam ofertados no mesmo serviço, mas eles têm que estar na mesma regra do jogo. Porque senão vai ter uma dispersão. A gente só oferece até um pedaço do cardápio, né? O menu não vem completo. A pactuação efetiva de todos os fluxos assistenciais, de referência e de contra-referência, para fechar a rede. A atualização de cadastros nacionais de estabelecimento de usuários para qualificar as informações prestadas pelos sistemas de informação ambulatorial hospitalar. Se nós não tivermos um compromisso de atualização, a gente não consegue planejar. Na terça-feira, a presidenta assinou o decreto que cria o Cadastro Nacional de Especialistas. Em 90 dias, o Conselho Nacional de Educação tem a responsabilidade agora de fechar os critérios e nós teremos até o final do ano a base de dados do CFM, da AMB, do MEC unificada. Isso é extremamente importante porque pela primeira vez nós vamos saber quantos são especialistas, aonde eles formaram e aonde eles estão atuando. Área pública e privada. Decisivo. A gente tem tido uma enorme dificuldade. A gente tem conversado muito com o CBO, né, o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, com a SBOT. Né? A gente chega com uma informação do cadastro, eles têm outra. Mas detalhe, eles não têm a nossa. É completamente irracional a nossa informação. Então, está na hora da gente fazer uma atualização. Então, nós vamos ter que fazer um esforço imenso para criar uma linha de base e trabalhar essa informação. Nós vamos ter que adotar sistemas de informação para regulação integrados, não vai poder ter um sistema para atenção básica, outro para atenção especializada, e garantir interoperabilidade, com a história de ter que construir o sistema nacional, que vai dar conta de tudo, né? Eu já sei como é que funciona, não me engana. O apoio para a adoção de estratégias de telesaúde, matriciamento, tá certo? E aí, por fim, para a regulação, também algumas diretrizes operacionais para a regulação do acesso no território, a adoção de protocolos de regulação, como eu já falei, a adoção de estratégia de gestão das listas de acesso, como dar publicidade, como dar transparência, como trabalhar. Gente, hoje os mecanismos de para-regulação governamental são os que imperam em boa parte do país. Não estou nem falando da regulação profissional, aquela que até a telefonista do hospital faz, mas ela faz parte da equipe de saúde. Estou falando da para-regulação, dos mecanismos não republicanos, não declaráveis publicamente, mas que rodam a vida de todos os gestores. Nós precisamos aproveitar esse ensejo para criar um processo mais republicano, um processo mais civilizado de acesso às pessoas que mais precisam. Porque fila não pode ser burra. Quando eu estou falando de gestão de fila, não estou falando só de seguir a sequência, não. É quando eu estou falando da dermatologia, quem é que olha e, a partir de um protocolo, passa o melanoma, a suspeita de melanoma, na frente da micose? Quem é que passa a fratura de colo de fêmur do idoso, que vai cursar irremediavelmente, com uma embolia pulmonar e óbito, na frente do caso que pode esperar, da dor nas costas, que pode esperar mais 15 dias, 30 dias, etc. É a gestão da fila, é clínica, é qualificada, trabalhando com critérios objetivos. Como fomentar, apoiar e integrar as práticas de microrregulação nas unidades de saúde? E esse é um debate tão importante como a regulação. Não sei quantos dos senhores estão afeitos às discussões de microrregulação, a Lumena fica aqui, depois pode aprofundar esse debate, certo? Mas esta é uma questão essencial, que diz respeito às relações de poder,
a construção de interdisciplinariedade, de equipes, de fato, que tenham responsabilidade pelo cuidado. Que, para mim, talvez seja o desafio mais complexo que nós temos. O arranjo sistêmico, a gente consegue produzir. O financiamento, nós vamos buscar. A presidenta, na terça-feira, reiterou o compromisso com mais especialidades, e o compromisso dela era recursos novos. Claro que utilizar os recursos para a área já são alocados, mas fazer a chegada de recursos novos. Então, essa conversa, eu acho que o mais complicado, o maior desafio é o da microrregulação. É como é que a gente faz com que aquele usuário que precisa de um conjunto de cuidados, de ofertas, por vários profissionais de saúde, por vários serviços dentro da instituição, não seja abandonado à sua própria sorte com aquela história assim, eu fiz a minha parte e agora se vira. A outorga de autoridade sanitária aos profissionais reguladores. Nós vamos ter que avançar na capacidade dos nossos reguladores poderem definir quem passa na frente da fila, e que não seja pela carta do vereador ou do deputado. A regulação a partir das linhas de cuidado, na lógica da integralidade e tempo oportuno. E aí, gente, eu estou convencido que é o seguinte, não adianta começar por tudo ao mesmo tempo. Nós vamos ter que fazer escolhas. Nós temos uma proposta de escolhas que, nas próximas semanas, talvez no próximo mês, a gente já apresente para uma primeira reunião mais técnica com o CONAS, de uma incremental implementação de uma nova política de atenção à especialidade. E por que eu digo isso? Primeiro, porque nós não teremos todos os recursos ao mesmo tempo para fazer todas as coisas. Depois, porque a ordem de grandeza dos problemas são também são distintos. Algumas áreas nós temos arranjos de atenção especializada que podem ser aprimorados, mas que não precisam ser feitos no primeiro tempo. Outros precisam ser enfrentados imediatamente. Agora, são muito distintos. E eu acho que vale a pena começar por 2, 3 ou 2, aprender com elas, antes da gente fazer uma grande sistematização da política, certo? E se defrontar com os seus limites, com as suas impossibilidades, com enorme complexidade para fazer as mudanças, porque ela terá também que ser corrigida em ato, aperfeiçoada em ato, em processo. Então, gente, agradeço a oportunidade, estou muito atrasado já para o meu próximo compromisso, mas eu acho que eu tentei também não banalizar, não fazer apenas uma apresentação de princípios e diretrizes superficial. Elas, de alguma maneira, já começam a reproduzir consensos, essas diretrizes, consensos em parte dos interlocutores com quem a gente tem conversado, né? Claro que esse espaço é um espaço para nos agregar muito valor, muita qualidade, muita crítica, muita informação qualificada, muitas sugestões, e é isso que a gente espera, fazer um processo bem construído, que seja capaz, de fato, de fazer com que a gente tenha uma política de atenção especializada à altura do Sistema Único de Saúde e das necessidades da população brasileira, tá bom? Obrigado e desculpe eu ter que sair, Lumena. Bom, nós agradecemos a presença do ministro. Vou fazer um intervalo de alguns minutos para acompanhar a saída do ministro. E já convidamos a Lumena para fazer parte da mesa, por favor.